O novo filme de Demon Slayer foi lançado no Japão recentemente, adaptando a primeira parte do arco do Castelo Infinito, em que a batalha final será contra o Akaza. Isso me fez lembrar do que aconteceu no arco do Trem Infinito, na batalha de Rengoku vs Akaza. E muitos não se atentaram, mas ali vemos que o Rengoku é simplesmente o Hashira mais forte de Demon Slayer devido a um feito absurdo que ele desempenhou nessa batalha. Então hoje eu irei analisar tudo isso, os feitos do Akaza no Castelo Infinito e os feitos do Rengoku em sua última batalha, e também irei analisar o quão forte seria o Rengoku com todos os poderes despertos pelos caçadores no arco final. O mundo transparente, lâmina vermelha, território divino e, claro, a marca do caçador. Então já deixa seu like aí, clica no botão de hypar para esse vídeo chegar em mais pessoas e se inscreve no canal para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês. Também considere virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis para vocês e me ajudaria demais a comprar um PC novo e melhorar a produção dos vídeos. E um agradecimento a todos os membros do canal, especialmente os de nível Elite, o Josué, o N e o André Álvaro. Muito obrigado pelo apoio, galera. E se quiser se juntar a eles, já sabe, né? Clica em Seja Membro. Enfim, aqui que eu falo Zexin e esse é o canal Zexin Nerd. E agora, vamos pro vídeo. Para entendermos a magnitude dos feitos do Rengoku em seu confronto contra o Akaza, primeiro precisamos relembrar o que aconteceu durante o arco do Castelo Infinito, na batalha de Akaza versus Tanjiro e Tomioka. Ambos estavam correndo pelo Castelo Infinito à procura do Muzan ou de algum lua superior, até que eles sentem um tremor e uma forte presença se aproximando. E então o Akaza desce dos céus quebrando tudo. É como dizem, quem procura acha, né? E então o Akaza parte para cima e a batalha começa. De início, o Tanjiro e Tomioka acertaram alguns bons golpes e farmaram um pouco de aura. Porém, quando o Akaza levava um pouco mais a sério, ele acertava golpes poderosos que sobrepujavam os dois, quebrando suas guardas e os arremessando para vários metros de distância, causando sérios danos. Tomioka que o diga. Ou seja, na luta toda, vemos uma grande demonstração da superioridade física do Akaza. E olha que ele estava brincando em boa parte da luta, lutando com um sorriso irônico no rosto e não lançando ataques letais quando poderia. Ele só ficou realmente sério no final da luta após o Tanjiro atingir o mundo transparente e a ocultação de presença. O Akaza diz que todas as células do corpo dele estavam dizendo para ele matar o Tanjiro imediatamente, e percebe que algo nele havia mudado. E mesmo assim, durante toda a luta, o Akaza estava solando o Tomioka e o Tanjiro em força física, desferindo golpes que tombavam os dois caçadores. E detalhe que ambos estavam com a marca do caçador ativa, que melhora seus atributos físicos em pelo menos 100 vezes, como foi citado no capítulo 94, onde o Tanjiro desperta a marca pela primeira vez, com ele dizendo que precisava de uma força 100 vezes maior para cortar a cabeça do Gyutaro. Agora, voltando ao arco do Trem Infinito, a batalha entre Rengoku e Akaza começa, e ambos se mostram bem equiparados em todos os atributos físicos basicamente, e o Akaza até elogia o Rengoku, dizendo que ele era super forte e estava bem próximo de atingir o território supremo, algo que os espadachins mais poderosos só vão atingir após um arco de treinamento e batalhas insanas contra as luas superiores e o Muzan. Porém, claramente o Akaza não estava lutando com tudo que tinha, ele estava se divertindo enfrentando o Rengoku, e focado em mantê-lo vivo enquanto o convencia a se tornar um Oni, embora ainda fosse lançando golpes letais aos poucos e acumulando danos. Então Rengoku incendeia o coração e parte para cima do Akaza com a nona forma da respiração das chamas. Mas após uma cena muito bem animada, a poeira baixa e vemos que o Lua Superior 3 havia perfurado o peito do Gold. E o feito bizarramente absurdo vem agora. O Rengoku desfere um último golpe com sua espada no pescoço do Akaza, e consegue fazer força o suficiente para ir cortando o pescoço do Lua, chegando até a metade antes do Akaza fugir. E isso é absurdo, pois o Rengoku não tinha marca e não estava usando nenhuma técnica, além de já estar no fim da vida, um pé na terra e outro no céu. É diferente do Tanjiro, que conseguiu cortar a cabeça do Akaza, porém foi após despertar vários poderes com a marca do caçador e usando o Hinokami Kagura. O Rengoku estava cortando na pura força, empurrando a espada aos poucos, mas calma que ainda não acabou. Logo após isso, o Akaza tenta socar o rosto do Kyojiro, porém ele segura o ataque. Então o Akaza tenta se soltar e não consegue de jeito nenhum. Ou seja, o Rengoku superou a força física da Akaza sem marca do caçador, mesmo após ter o plexo solar perfurado e estar cheio de outros ferimentos. O próprio Akaza se surpreende e diz que aquilo era uma força inacreditável. E ali, o Akaza não estava brincando como no Castelo Infinito. Ele estava usando 100% da força, até porque estava desesperado para fugir do sol que se aproximava. E ele tem que se humilhar ao cortar os próprios braços para conseguir fugir. E não apenas o braço que o Rengoku estava segurando, mas o outro braço também que tinha atravessado o Kyojiro. Ou seja, o Rengoku estava apertando aquele buraco com tanta força que o Akaza não conseguia tirar o braço dali. Nossa, essa frase ficou bem estranha, né? Mas enfim, vocês perceberam quão absurdo isso é? O Rengoku sem marca superou a força física da Akaza, que era muito mais forte fisicamente que o Tanjiro e Tomioka com marca do caçador. E não dá pra dizer que o Tomioka era super fraco ou algo assim. Na verdade, ele era um dos Hashiras mais fortes. Vemos que ele luta de forma equiparada com o Sanemi.
que só é mais fraco fisicamente que o Gyomei. E também temos a Shinobu dizendo que um Lua superior é tão forte quanto 3 Hashiras no mínimo, mostrando que na maioria dos casos eles são nivelados. Então esse feito do Rengoku base realmente o coloca acima de basicamente todos os Hashiras marcados em força física. Provavelmente só perde pro Himejima mesmo. Então imagina essa fera com marca do caçador e outros poderes apresentados no final da obra. Bem, é exatamente isso que eu iria analisar agora. Mas antes de ir para a melhor parte, só queria lembrar vocês aí de deixar o like e clicar no botão de hypar para esse vídeo chegar em mais pessoas. E se inscrever no canal para nós atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês, galera. Dito isso, bora continuar. Marca do caçador. E bem, vamos começar com a mais simples. A marca do caçador. Se o Rengoku despertasse ela, ele ficaria 100 vezes mais forte, de acordo com a fala do Tanjiro no capítulo 94, antes de cortar a cabeça do Gyutaro. Mas o preço seria morrer jovem, antes dos 25 anos, segundo Kokushibo. Mas nesse quesito não mudaria muito da história original, né? Enfim, como o Rengoku base já era mais forte que o Akaza, então ele ficaria 100 vezes mais forte que o Lua Superior 3 com a marca do caçador e umas 130 vezes mais forte que o Tomioka. E se ele tivesse desperto esse poder durante sua batalha contra o Akaza, ele com certeza teria vencido. Mas talvez ainda saísse muito ferido ou morreria da mesma forma, já que não dá pra saber se o Akaza iria conseguir ou não ferir ele, com a marca do caçador, já que não tem uma base para escalar a resistência do Rengoku. Só sabemos que é bem menor que a força. A batalha contra o Akaza é a prova. Ele tinha a força para segurar o braço da Akaza e não conseguia nem se mover, mas ainda assim era perfurado pelos golpes dele. Ver através do mundo. Uma habilidade que o Tanjiro desperta durante sua batalha contra o Akaza. E posteriormente outros Hashiras também despertam, como o da pedra, o que é engraçado, já que ele é cego. Mas enfim, essa habilidade permite ver toda a estrutura interna do oponente, e dessa forma prever seus movimentos. É ainda mais eficiente contra usuários de respiração, já que é possível ver o pulmão se contraindo e já antecipar o ataque que será usado. De forma prática, essa técnica aprimora a velocidade de combate e os reflexos do usuário, então também seria muito útil para o Rengoku. Território Divino, a habilidade decisiva para a derrota do Akaza pelas mãos do Tanjiro, que ele despertou após raciocinar sobre toda a situação e as falas do Akaza, desde a luta contra o Kyojiro até aquele momento, e deduziu que seria o espírito de batalha que o Akaza tanto falava. E também após um flashback sobre o Tanjiro Kamado explicando os conceitos dessa técnica, que basicamente consiste em esvaziar a mente para anular a intenção assassina, ocultando totalmente a presença. O Akaza disse que o Tanjiro parecia uma planta que não deveria estar ali. Para os termos do Akaza, era como se o Tanjiro não tivesse nenhum espírito de batalha, então a bússola do Akaza não conseguiu detectar, e deu no que deu. Mesmo olhando de frente, ele não conseguiu reagir. E bem, essa habilidade também reflete na velocidade de forma prática, pois qualquer um teria mais dificuldade a reagir a golpes sem presença nenhuma. Porém, essa técnica é um counter completo do Akaza em específico, que possui o Kikijutsu da bússola, que detecta e antecipa movimentos. Ou seja, se o Rengoku despertasse esse poder durante sua batalha contra o Akaza, ele com certeza o venceria e sairia vivo, pois poderia evitar praticamente todos os golpes e fazer o mesmo que o Tanjiro fez, mesmo se não tivesse a marca do caçador. Porém, dentre as 4, essa é a habilidade mais difícil para o Rengoku atingir. Ele é basicamente o oposto do conceito dessa técnica. O espírito de batalha do Rengoku é muito alto. O Akaza até cita isso e até sente a pressão gerada por ele. Então ele teria muito trampo para dominar essa habilidade, mas tudo é possível, né? E é bem curioso que isso basicamente coloca o Akaza como o counter perfeito do Rengoku. Está tudo conectado. Lâmina Vermelha. Uma técnica que originalmente apenas os usuários da respiração do sol podiam usar, mas que durante o arco do Castelo Infinito, alguns espadachins modernos também despertaram, de algumas formas diferentes. Uma é apertar a espada com muita força, como Tokito fez, ou fazer uma colisão de armas, como Sanemi, Gyomei e Tomioka fizeram. E os efeitos dela são poderosíssimos. Após ser atingido pela lâmina vermelha do Muichiro, o Kokushibo disse que estava sentindo uma dor agonizante. Seus órgãos pareciam estar pegando fogo e seu corpo estava enrijecido. Outra demonstração de poder dessa técnica é quando o Sanemi Gyomei só consegue cortar a cabeça do Lua Superior 1 quando ambas as armas se tornaram vermelhas. E antes disso, eles não estavam nem perto de conseguir cortar. O Gyomei se surpreende com o quão duro era o pescoço do Kokushibo. Então, praticamente falando, essa técnica aumenta a potência de ataque do usuário, a força do ataque. Então seria uma adição insana para o Rengoku, que já demonstrou uma força absurda. E se ele despertasse todos esses poderes, ele venceria o Akaza com facilidade. E talvez peitasse até o Kokushibo, mas aí é papo para outro vídeo. Então, com todos na base, o Rengoku demonstrou ter uma força física 130 vezes superior à do Sanemi e Tomioka. Não sei ao certo quanto ao Gyomei. E se somarmos esses poderes todos, o Rengoku seria umas 150 vezes
vezes mais forte do que o Sanemi Tomioka em seus auges. E eles são basicamente os Hashiras mais fortes, só abaixo do da pedra. E isso é bem absurdo. Mas enfim, para concluir, eu devo ressaltar que eu sei que essa cena do Rengoku é basicamente um outlier, porque realmente não faz sentido ele ter essa força absurdamente maior que os outros Hashiras narrativamente falando. Até pela frase da Shinobu que eu citei agora há pouco, que dizia que um Lua superior é equivalente a 3 Hashiras no mínimo. E também tem os ranks dos Hashiras, feitos pela autora, e ele não está em primeiro lugar nesses ranks, em força física, que é o tema desse vídeo. Mas tecnicamente, nenhuma afirmação de personagens como os Hashiras ou o Kokoshibo, de que o Himejima era o mais forte, refuta diretamente esse feito do Kyojuro, já que nenhum personagem além de Tanjiro e Inosuke viram esse feito do Rengoku. E aquilo foi uma força que ele tirou sei lá da onde em seus últimos momentos, num pico de adrenalina. Não era a força padrão dele. Mas o que provavelmente aconteceu é que a autora não tinha muita ideia de qual seria o nível de poder dos Luas superiores e do Akaza em si, e acabou dando um retcon na força do Akaza, aumentando em muito ela, para explicar os feitos absurdos de força física que ele demonstrou no Castelo Infinito. O que eu fiz nesse vídeo foi apenas analisar o que estava dentro do mangá, para mostrar o absurdo que isso geraria, pois nenhum outro Hashira demonstrou feitos melhores que esse do Rengoku em força. Afinal, o Dome e Kokoshibo nunca mostraram necessariamente a força física deles, e nunca foram superados nisso pelos Hashiras. As batalhas contra eles foram sempre na base de hacks, velocidade e cortes. O Kokoshibo nunca meteu um chute que fez um Hashira sair voando por vários metros, que nem o Akaza fez. Então o feito do Rengoku é realmente o mais insano, embora não faça sentido, já que o cara tava na base, à beira da morte e nem estava usando técnicas. Aquilo ali foi bizarro. E novamente, esse vídeo todo é sobre força física, apenas isso. Eu não estou falando que aquele Rengoku venceria os Hashiras do final do mangá ou os Luas superiores, até porque ele não despertou nenhum dos poderes apelões apresentados no mangá. Só tô falando como esse feito do Hashira das Chamas foi o mais absurdo entre os Hashiras mostrados no mangá. Eu tô explicando tudo isso aqui, pois nos shorts que eu fiz há alguns dias sobre isso, muita gente ficou muito brava comigo, sendo que eu simplesmente tava mostrando o que tava no mangá. Eu nem fiz nenhuma suposição, eu só tava narrando o mangá, porque é realmente absurdo, o próprio mangá é absurdo, realmente é um outlier, mas eu só tava narrando o que tava ali. E também tava confundindo o vídeo, achando que eu tava falando que o Rengoku era mais forte, mais rápido, mais resistente, mais inteligente, sei lá. Eu só tava falando de força física, que nem nesse vídeo. O quanto ele consegue meter a porrada ou segurar algo forte, tipo a casa. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido as análises e gostado desse estilo de vídeo diferente sobre um anime que eu não costumo trazer no canal, que é Demon Slayer. Mas se você quiser mais vídeos sobre Demon Slayer, já deixa seu like aí, clica no botão de hypar pra esse vídeo ganhar mais pessoas e se inscreve no canal para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês. Também considere virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis para vocês e me ajudaria demais a melhorar o setup e trazer vídeos cada vez melhores. Não se esquece de comentar ideias de vídeos sobre Demon Slayer, que seria legal trazer aqui no canal, e também entrar no meu servidor do Discord se quiser, link na descrição. E novamente um agradecimento especial pro Josué, pro N e pro André, os membros elite do canal. Tamo junto, galera. Vocês me ajudam demais. É isso, até o próximo vídeo e fui!